8 crenças que todo advogado persuasivo deve ter. Esse é o tema da nossa live técnica de segunda-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Ronaldo Laux e eu ajudo profissionais do direito a falarem com confiança e persuasão. Todos os dias você encontra aqui nesse perfil do Instagram conteúdo sobre isso que visa te ajudar a desenvolver os recursos necessários para falar com toda a tua energia, a plenos pulmões, para defender o teu cliente, ou, se você é um concurseiro, na busca daquela vaga de um cargo que exija de ti essa habilidade. E os melhores cargos, você sabe, as melhores carreiras são aquelas que vão exigir essa habilidade. Mas não é só para isso, eu ajudo também pessoas que querem falar melhor com o seu cliente, que querem captar melhor os seus clientes, que querem mostrar um conteúdo, que querem dar aula no mundo do direito, enfim. Eu te ajudo a sair fora da caixa que te prenderam aí no mundo do direito. Eu ensino uma oratória que sai fora dessa caixa. Então, se você quer aprender mais sobre isso, te convido para as nossas lives. Elas acontecem, as lives têm lives fixas e lives móveis, digamos assim. As lives fixas acontecem sempre às segundas-feiras e terças. Nas segundas eu faço esta live, que é uma live técnica, sobre algum tema do mundo do direito, aliás, sobre algum tema que vai te ajudar a falar no mundo do direito, falar melhor, falar de um modo mais confiante e persuasivo. Nas lives de terça, que são, aliás, as de segunda são sempre às 7 horas e 9 minutos, as de segunda são sempre às 11 horas e 9 minutos. O que eu tomei hoje? Eu tô muito louco. Tinha alguma coisa no meu café. Nas segundas são sempre às 11 horas e 9 minutos e nas de terças são sempre às 7 horas e 9 minutos. O que acontece nas lives de terça? Eu faço uma live sobre o poder do agora. É uma live em que eu estou lendo, junto com vocês, o livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, uma leitura focada para os profissionais do direito. E nessa leitura você vai aprender a desenvolver o chamado estado de presença, que é fundamental para que você consiga desenvolver a segurança para falar, desenvolver uma, digamos assim, uma conexão interior com as tuas ideias, uma conexão interior com o que você tem para dizer, com os teus objetivos, que estão ali, objetivos de fala. Por exemplo, se você é um advogado e está numa sessão do tribunal do júri, por exemplo, e você quer se conectar com os jurados, ou se você está num momento tenso porque você foi perguntado por um desembargador na tua sustentação oral e tu não esperava isso, que você fosse interrompido em algum momento para te perguntar alguma coisa e isso foi inesperado e você conseguir manter a presença para continuar falando do melhor modo possível, conectado com o que você tem para dizer. Então isso é o chamado estado de presença e nas terças-feiras eu trabalho isso, nessa leitura do Poder do Agora. Ok? Então, segundas e terças tem essas lives e nos outros dias da semana, às vezes tem lives assim que mudam de dia e geralmente essas lives são com convidados ou lives especiais, às vezes com um aluno meu lá da Academia de Comunicadores, enfim. Você fica sabendo aqui no calendário de lives, o calendário da semana na programação. Eu postei esse calendário ontem tá ali no meu perfil, no meu feed, tá? Então vamos pro tema de hoje. Deixa eu zerar aqui o tempo, tomar um gole d'água. Você que vai chegando aí, por favor, já me diga aí da onde você fala, você não está falando, né? Mas se você quiser falar da onde você fala, e se você quiser falar, diga da onde você é, se você é advogado, enfim, eu tenho muita curiosidade em saber da onde você está me vendo, porque eu tenho alunos de tudo que é lugar. Nessa próxima turma que vai começar hoje, aliás, não, amanhã começa a 5ª turma da Academia de Comunicadores, e eu tenho lá aluno de Brasília, aluno de São Paulo, aluno do Nordeste, é muito massa. Então me diga aí, da onde você me vê. E eu acabei de receber uma solicitação para participar do meu vídeo ao vivo. Será que isso foi sem querer? As pessoas às vezes convidam para participar do vídeo ao vivo sem querer. Bom dia, Jean Reguelin.
Jean Hegelin. Você me chamou mesmo para falar ao vivo? Se sim, diga sim, que aí eu te chamo e já vamos começar assim, muito louco, conversando. Se não, se foi sem querer, me avisa aí que eu não te chamo. Jean Hegelin, de Curitiba. Curitiba. Beleza. Você quer falar ao vivo ou não? Só me confirma. Vê se não foi sem querer. Me confirmando, eu já te chamo. Hoje nós vamos falar sobre as 8 crenças que todo advogado deve ter. Deve ter. Eu fiz uma enquete ali nos meus stories sobre... Olha a enquete que eu fiz. Eu vou falar sobre ela para introduzir o tema. Fiz uma enquete bem simples, uma perguntinha só. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Eu perguntei o seguinte, ó. Ah, não vai mostrar? Deixa eu ver. Manda, eu já te chamo. Hoje... Me confirma aí se você quer falar ao vivo. Você de Curitiba. Jean Hegelin. De Curitiba me disse que quer falar comigo. Rosane, advogada. Rosane Scher, do Rio Grande do Sul. Muito bem. Que cidade, Rosane? Diz aí. Também sou do Rio Grande. Sou daqui. Queria procurar a pergunta. Mas eu perguntei assim, ó. Ah, aqui, eu acho que eu vou conseguir. Você que vai chegando, diga de onde você é. Já aproveita, manda essa live para outras pessoas. Foi sem querer. Imaginei. Esses dias eu perguntei porque esses dias eu chamei, uma pessoa me chamou e eu fui, e aí a pessoa se apavorou porque entrou ao vivo. As pessoas pedem, às vezes, sem querer. Então eu pergunto, mas se alguém quiser entrar aqui ao vivo, pode ficar à vontade, que nas lives de segunda é livrão, assim. Se tu quer entrar aqui ao vivo para conversar comigo e para eu já te ajudar a destravar a tua comunicação para o mundo do direito, me chama que eu vou, vai ser uma beleza nós conversarmos aqui. Hashtag me chama que eu vou, tá? Me manda aí que eu tô aqui, vamos conversar. Bom, vou entrar no negócio das crenças. Eu não achei o nome da enquete, mas o que eu botei na enquete, mas a enquete é a seguinte, depois você olha ali e participa. Na enquete eu perguntei para as pessoas assim, me diga o que você acha mais importante para um advogado. É mais importante a certeza que ele tem. É mais importante ele ter certezas. Agora eu não lembro, eu queria pegar a palavra de um jeito bem certinho. Não me toque, Rosane. Valeu, Rosane. Aqui do ladinho, eu estou em Carazinho hoje aqui. Eu fico entre Carazinho e Porto Alegre. Hoje eu estou em Carazinho. Estou bem pertinho aí de ti. Então assim, deixa eu ver se eu queria achar, não vou achar. Tá, aqui no computador eu não consigo. Mas assim, eu perguntei isso. Se a pessoa... Se para um advogado é mais importante ele ter certezas, ele colecionar certezas, para ele falar, tá? Para ele falar bem, para um advogado falar bem, é mais importante aquilo que ele tem certeza ou mais importante aquilo que ele acredita? Essa foi a pergunta. Uma variante disso. É mais importante para um advogado aquilo que ele tem certeza ou aquilo que ele acredita na hora de falar. E a grande maioria colocou que é aquilo que ele tem certeza. Aquilo que ele tem comprovação racional. Eu até coloquei um cérebrozinho, assim. Né? Certeza, cérebrozinho, ou crença, um coraçãozinho. E aí é que tá. A grande maioria foi na certeza, mas a grande maioria mesmo. Coloquei ontem de noite, várias pessoas participaram e a diferença foi muito grande. O que eu quero te mostrar aqui é que muito antes de qualquer certeza, para você falar bem no mundo do direito, aliás, em qualquer mundo, mas aqui eu especifico para o mundo do direito, você precisa ter essas 8 crenças bem firmes aí na tua cabeça. Se tu tiver essas 8 crenças, tu tem o necessário em termos de mindset, em termos de organização da tua mente, de configuração da tua mente para tu começar a falar, seja o que for. Depois tu vai aprender técnica, mas antes da técnica, e para aprender bem qualquer técnica, você precisa ter essas 8 crenças. Então vamos lá.
Rosane, você foi o diretor do meu curso de Direito da UBRA. Ô, Rosane, que honra! Já faz tempo. Querida, prazer em te ver. Legal, estou aqui vendo ex-alunos, povo que eu tive a oportunidade de coordenar. Ó, o Jair apareceu aí também, grande Jair. Sejam bem-vindos. Bom, então vamos lá. Primeira crença. Deixa eu pegar aqui minha preparação. Primeira crença. Pode anotar aí que a live de hoje é uma das lives mais importantes que eu já fiz. Pode ter certeza. Eu devia ter até divulgado melhor isso aqui, porque eu coloquei ontem de noite esse tema. Eu devia ter feito um auê maior com essa live. Tá? Então ajuda a divulgar isso aqui, porque o que eu vou te dizer é fundamental. Tá? É uma síntese em termos de princípios daquilo que eu ensino lá na Academia de Comunicadores. Claro que lá são 48 horas de curso. Imagina. Sabe? É muito mais profundo. Mas se eu tivesse que sintetizar em 8 grandes pontos os princípios, tá? Uma constituição, se eu tivesse que fazer uma constituição daquilo que eu acredito para uma transformação em termos de oratória, seriam esses 8 princípios, essas 8 crenças aí. Então assim, você precisa acreditar. Começa aí, tá? Antes mesmo de dar o primeiro, já vou te dizer, tu tem que acreditar. Não basta só querer comprovação. Estamos falando de técnica. E técnica não é uma ciência. Técnica é uma arte. E arte não tem ciência para arte. Tem gente que fala em oratória científica. Caramba, não existe isso, uma oratória científica. O que existe é aquilo que funciona comprovadamente, digamos assim, que funcionou em inúmeras situações similares e que há grandes chances de que funcione de novo. Porém, só vai funcionar se você fizer de um modo autêntico. Se você fizer dentro do teu perfil, dentro do teu jeito. Primeiro, se você tiver mudado dentro de você e depois adaptar o teu jeito. Então não existe uma série de posturas na oratória para você fazer e seguindo essas posturas como um manual científico, você vai conseguir se tornar um grande orador. Não existe. Você precisa, qualquer gesto que eu vá te ensinar, ele precisa estar adaptado ao teu jeito de ser. Vou dar um exemplo aqui simples. Se eu te ensino, por exemplo, que quando você faz... Olha só, uma coisa que eu vi esses dias, eu estava vendo um negócio que nem é do direito, uma outra coisa na área de educação, e a oradora era uma mulher, ela falava o tempo todo assim. Ela fala o tempo todo assim, porque pessoas é importante, isso aqui, não sei mais o que. Ela não fala pessoas, é eu que falo. Então ela fala assim o tempo todo. Mas, o que acontece? O que ela aprendeu provavelmente com algum professor de oratória? Que nós devemos fazer um gesto enquanto nós falamos e congelar o gesto na pausa. Então ela aprendeu isso e cada vez ela tinha que baixar a mão na hora em que ela termina a frase. Ela acabava fazendo isso, né? Ela nem fazia pausas, ela acabava e terminava a frase e ela baixava a mão. Então ficava o tempo todo assim. Muito chato, muito cansativo. Isso é um gesto que está isolado da identidade dela. Ela tem um jeito que é dela. E esse gesto que baixa, por exemplo, um gesto que desce, como esse aqui, ele precisa estar adaptado à cadência da voz dela, às pausas que ela faz, e até o tom de voz dela. E isso é técnica. Técnica que vai estar adaptada ao modo dela ser. O modo reflete o universo interior dela. Então, não existe uma ciência absoluta do gestual da oratória. O que vai existir é uma adaptação para o teu jeito. Então, o que eu vou te dar aqui
São 8 princípios, 8 crenças que você precisa ter para inserir qualquer técnica. Nenhuma técnica que você pode aprender vai funcionar se você não tiver essas 8 crenças. Essas 8 crenças são muito mais importantes que qualquer técnica. Elas são uma base que você precisa ter. Então se liga aí. Primeira crença. Pode colocar aí. Essa crença aqui veja, por mais que seja uma crença, ela tem até estudos científicos. E, por exemplo, essa primeira crença que eu vou te dar agora, ela é comprovada tanto para quem estuda neurociência, quanto para quem estuda psicologia cognitiva. Eu aprendi ela estudando programação neurolinguística, que se baseia muito na psicologia cognitiva. Então, primeira crença, anota aí. A comunicação depende do teu estado emocional. Comunicação depende do estado emocional. Se o teu estado emocional está ruim, a tua comunicação vai ser muito ruim. Não tem jeito. Se tu não está no bom estado emocional, a coisa não funciona. Então, a primeira coisa que você precisa entender é como melhorar o teu estado emocional. Antes mesmo de qualquer técnica, você precisa aprender a lidar com o teu estado emocional. Então, essa é a primeira crença. Se você está numa bad vibe e não sabe como sair da bad vibe, não fale. É melhor não falar nesse exato momento. Espera. Agora, claro que o grande lance é você aprender a sair desse estado emocional para ir para outro. Por exemplo, você está com medo. Medo não é um bom estado emocional. Claro, o medo não te deixa, ele não é feito para falar. O medo é feito para, no máximo, pedir socorro. A única fala que vem quando você está com medo é a de socorro. Então não rola. O que você precisa, na hora em que você tem medo, é resolver o medo para depois falar. Então as pessoas têm medo de falar, medo de errar, medo de julgamento. É por isso que eu trabalho muito esses temas aqui. Porque é o primeiro. A primeira crença que você precisa ter, se você quer aprender a falar no mundo direito, é resolver o teu medo. E no mundo direito é muito comum termos medo. Por quê? Porque nós temos que lidar com figuras hierárquicas. E essas figuras hierárquicas colocam medo. Desde a faculdade, o professor já te coloca medo. Os professores do direito são muito sisudos, são muito drásticos, são muito veementes, muito críticos. Então, o medo, ele paira o mundo do direito. O medo de ser processado, o medo de que a OAB acabe me punindo de algum modo se eu falar alguma coisa indevida na rede social, o medo de que o juiz me lasque na frente do meu cliente numa audiência, o medo de que o desembargador me despreze, me menospreze enquanto eu estou lá fazendo uma sustentação oral, o medo. Então, onde há medo, onde há um estado emocional ruim, a tua fala vai ser ruim. Então, tu precisa, em primeiro lugar, lidar com isso. É por isso que lá na Academia de Comunicadores, o primeiro dos ciclos, são 7 ciclos, o primeiro dos ciclos é o ciclo da coragem, que é quando você vai começar a aprender a lidar com medo. Ali eu começo a te dar as ferramentas para o medo, tá? Então, assim, essa é a primeira crença. Segunda crença que você precisa ter. Anotaram a primeira crença? Diz aí se entenderam a primeira crença, dá um joinha aí. Rosane bateu palminha. Primeira crença, ok, posso ir para a segunda? Dá um joinha aí se eu posso ir para a segunda. Se alguém tem dúvida, pode botar aí as dúvidas nos comentários. E já aproveita e me manda uns coraçõezinhos aí se tu tá curtindo. Manda os coraçõezinhos aí na tela. Põe na tela os coraçõezinhos, criatura. E também me ajuda mandando um aviãozinho para outras pessoas do direito aí. Bruna entendeu? Beleza, essa é a primeira. Obrigado, Bruna. Valeu. Já peguem os aviãozinhos aí, passem para outras pessoas enquanto eu ajeito meu chimarrão aqui. Obrigado pelo coraçãozinho. Obrigado, Bruna. Então, vamos lá. Segunda crença, importantíssima. Gente, a live de hoje, como eu disse, é das mais importantes. Posso? Valeu, Jair. Valeu, Rosane. Obrigado, povo. Segunda crença. O que você faz, anota aí, o que você faz é o mais importante. O que você faz
é o mais importante. Como assim? Mais importante do que as palavras que você escolheu é o que você está fazendo. Eu estou lá na audiência, eu estou lá na sustentação oral. Mais importante do que as palavras que você está pronunciando e falando é o que você está fazendo. E o que quer dizer isso? O que você está fazendo aqui é tudo aquilo que está em volta das palavras. Se eu digo, vamos pensar fora do mundo do direito. Se eu digo para vocês, olha, gente, quer saber uma coisa que faz mal para a saúde mesmo? Faz mal. É você beber água quente. Faz muito mal. Água quente, gente, não beba água quente. Água quente é daquelas coisas que destrói assim tuas cordas vocais e faz muito mal. O que eu estou fazendo? Eu estou tomando um chimarrão enquanto eu digo que água quente faz mal. Então, tem alguma coisa errada aí. O que importa mais é o que eu faço do que o que eu digo. Primeiro, vamos esclarecer. Água quente não faz mal, tá? Não tem problema tomar água quente. Foi só um exemplo. Tá? Então, daqui a pouco as pessoas estão dizendo aí, mas água quente não faz mal, professor. O que faz mal para na hora de falar é água gelada. Tá? Água gelada faz mal. Se tem algum fonoaudiólogo que passou por aí, já saiba, já pode me ajudar nisso. Mas água quente não é problema. Mas digamos, se eu falasse isso, o que acontece? Eu estou tomando chimarrão enquanto eu digo que água quente faz mal. Ou seja, é completamente contraditório. O que eu faço é muito mais importante. Isso serve, inclusive, para tu educar teus filhos, tá? Quem tem filho aí, o que tu faz sempre é mais importante. Quem é professor e fala com aluno da mesma forma. E aqui, entenda, o que tu faz... Mas, professor, na hora da audiência eu só vou estar lá defendendo o meu cliente. Tá, mas o que tu faz não é só esse tipo de situação em que está claro e nítido, como nesse exemplo. O que tu faz diz respeito ao modo como você está comunicando, a tua linguagem corporal. A tua linguagem corporal, enquanto você fala, é muito mais significativa para aquele que está recebendo a mensagem do que a palavra em si. Tá entendendo? Então, o modo como o teu corpo se movimenta, o modo como você se mexe, é um recado muito mais poderoso, impactante do que a palavra. E da mesma forma o tom de voz. O tom de voz, tudo aquilo que você faz com a sua voz, a modulação, a velocidade, tudo isso influencia naquilo que você fala. Mais do que influencia, dá o tom, é mais forte. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou inventar um exemplo. Digamos que eu fale assim. Deixa eu pensar aqui. Digamos que eu queira falar sobre... Eu não tenho nenhuma lei aqui perto. Tá, mas tudo bem. Digamos que eu pegue a Constituição na mão e eu diga assim, olha só, eu estou com a Constituição na mão, não tenho nenhuma Constituição aqui agora nesse momento, mas tudo bem. Vou pegar um livro qualquer aqui que vai virar a Constituição, tá? Isso aqui é a Constituição, digamos. Eu estou com a Constituição na mão e eu estou falando assim, digamos, olha a diferença. Digamos, estou inventando agora nos exemplos, então eu tenho que pensar. Digamos que eu diga assim, o que você está... Olha só, presta atenção. O que você está defendendo fere a Constituição. Isso foi um modo de dizer. O que você está... Não, melhor, eu quero pegar a frase inteira. O que você está dizendo fere o artigo 5º da Constituição. Isso foi um jeito de dizer. Persuasivo, forte. Vou repetir. O que você está dizendo fere o artigo 5º da Constituição.
Agora veja o jeito número 2. O que você está dizendo fere o artigo 5º da Constituição. Percebe a diferença? Aqui eu levantei a Constituição, mostrei, coloquei ela como se ela estivesse num nível hierárquico superior, que de fato ela está. E o meu tom de voz subiu na hora em que eu levantei. Então eu subo meu tom de voz, eu levanto a Constituição e a minha expressão, ela ganha o meu rosto, ela ganha uma, não vou dizer agressividade, mas ela ganha uma veemência, ela ganha uma força, uma vibração, que mostra o poder que tem neste livro. Então, e outra coisa, olha só, tudo que está de diferente. Do primeiro jeito, o meu tom de voz, a minha inflexão vocal era de uma pergunta. Eu dizia assim, então isso é importante para a Constituição, isso fere o artigo 5º da Constituição. Quando eu falo desse jeito da Constituição, eu estou subindo meu tom de voz no final, que é uma inflexão de pergunta, que mostra uma certa insegurança em quem está dizendo. Agora, quando eu disse aqui, eu disse, isso está no artigo 5º da Constituição. Então eu fecho no final. No final eu uso uma inflexão de comando. Eu estou mostrando que eu sei do que eu estou falando. Então, qual é o segundo princípio, a segunda crença? A segunda crença que tu deve ter aqui é muito mais importante o que tu faz com o teu corpo, com o teu tom de voz, do que aquilo que tu está dizendo. A frase era a mesma, mas o tom de voz, a veemência é outra. Tá entendendo? Belezura, Alberto, querido Alberto, foi meu aluno também, pessoas, é isso aí. Pessoas, queridos e amadas. Ajudem aí e me respondam. Tudo certo? Posso ir pro terceiro? Diz aí se eu posso ir pro terceiro. Foi o segundo? São 8. Alguém me diga alguma coisa, senão não sai daqui. Posso ir pro terceiro, a crença? Sim ou não? Sim ou não? Quem foi meu aluno sabe que a vida toda eu perguntei isso para meus alunos. Sim ou não? Decida aí, sim ou não? Posso ir ou não? Vamos ou não? Tamo juntos, sim ou não? Vamos lá, pessoas. Isso aí, Jair. Hoje estou vendo um monte de aluno aí, estou puxando o espírito das minhas aulas de constitucional aí, voltando no tempo. Terceiro. Valeu, Bruna. Terceiro. Preciso da ajuda de vocês. E quem chegou depois aí vai dizendo da onde você é, tá? Diga da onde você é, se você é advogado, o que você trabalha no mundo do direito, vai dizendo aí. Terceiro, somos todos aprendizes. Ah, professor, isso é muito simples. Não é não. Somos todos aprendizes. Todo orador de verdade sabe que ele é um aprendiz. É por isso que lá na Academia de Comunicadores o meu método é o método que eu chamo de 90 de 100. O que é o método 90 de 100? É exatamente isso. Quem é meu aluno aí lá na academia sabe disso. Quando eu falo no método 90 de 100, o que eu estou dizendo no fundo é que nós somos todos aprendizes. Por quê? O que é 90 de 100? Lá tu vai descobrir. Mas 90 de 100 quer dizer o seguinte, nós nunca seremos nota 100. Nós temos que lutar todos os dias para chegarmos nos 90 de 100. Os 90 de 100 é algo maravilhoso. Então, o meu objetivo com os meus alunos é torná-los 90 de 100. E eu mostro para eles como eles podem se tornar 90 de 100. Com as 10 habilidades, eu faço lá um diagnóstico no início da academia, um autodiagnóstico, o aluno descobre, através de uma ferramenta que eu dou e uma aula que eu dou, em que nível ele está. Se ele é um nível 32, um nível 45, um nível 84, o cara já está quase os 90 de 100, até os 90, 90 e poucos de 100. Eu mesmo, eu não sou nota 100, gente. Eu ensino meus alunos, eu não estou longe de nota 100. Longe não, até estou perto. Mas quando eu faço o meu próprio teste, eu tiro 90 e poucos. E eu nunca estou no 100, nunca me considero 100. Porque eu tenho... E por que isso? Porque você sempre vai aprender. Oratória é sempre algo... Por isso que não é ciência, é uma técnica, é uma arte. Porque vai depender da interação entre duas pessoas, que cada vez são diferentes. Então, você pode ter feito uma sustentação oral brilhante,
lá no Tribunal de Justiça. E aí você vai fazer essa sustentação oral no STJ e o impacto não vai ser o mesmo, porque já são outras pessoas, sabe? O lugar é diferente, as coisas que você vai ter que alegar já são diferentes, então já tudo vai mudando. E aí não é mais a mesma coisa. Eu posso pegar, eu como professor eu experimentei isso. Como o professor tem que dar a mesma aula, né? O professor ele tem que dar a mesma aula inúmeras vezes. Então eu experimentei isso com turmas. Eu dava uma aula que sempre era um sucesso. A aula era um sucesso. Aí eu ia dar essa mesma aula numa outra turma e aí a aula era legalzinha. O pessoal achava legalzinha. Não era um sucesso. Por quê? Eu dava a mesma aula, procurava o mesmo estado emocional, procurava fazer tudo, mas com aquela turma não era a mesma coisa. Ou seja, naquela outra turma eu teria que ter descoberto algum outro ponto de conexão para chegar no clímax que eu queria dar para uma aula. Isso eu descobri como professor. Então não existe uma fórmula pronta. Você é um eterno aprendiz. O cara que é advogado e já acha que sabe tudo, que ele já resolve, que ele fala e que ele vai ser nota 100 em todas, há uma grande tendência de ele cair do cavalo, porque ele não vai conseguir manter esse mesmo nota 10 em todos, e ele vai se frustrar. E eu falo isso por experiência própria, eu me frustrei. Eu achei que eu tinha descoberto a fórmula mágica para falar. Não existe. As situações são diferentes. O próprio mundo online também me mostrou isso. Eu vim para o mundo online, eu tive que aprender a dar aula, aprender a dar aula de novo. É diferente. Claro que eu tenho os princípios, mas é diferente. Tem outras coisas ali por trás. E que eu ainda estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Mundo online eu estou aprendendo. É isso. Então, assim, por mais que eu seja um sujeito que já dei palestra, já falei em tudo que é coisa que vocês podem imaginar, mas o mundo online para mim foi uma bela uma mudança. Tanto falar aqui numa live, quanto dar uma aula mesmo, fazer um treinamento no mundo online. Exige jeito diferente. E aí você descobre que, por exemplo, falta flexibilidade em alguma coisa, em algum modo de agir, enfim. Ali na academia eu ensino as 10 habilidades que você precisa dominar. Uma delas é a flexibilidade, que é conseguir exatamente isso, falar em diferentes contextos. Então, terceiro princípio, ou terceira crença, é que somos todos aprendizes. Quarta crença. Todas as percepções e mapas podem ser válidos. Olha só, essa daqui é maravilhosa para quem é advogado ou quem é do direito. Todas as percepções e mapas podem ser válidos. Isso quer dizer o quê? O que tu tens na tua cabeça é um mapa. O que tu tem na tua cabeça é um mapa. A realidade é uma coisa. E ela existe independentemente de você. Mas o que você capta da realidade é uma espécie de mapa que você forma na sua cabeça. Cada um de nós tem um mapa. Esse mapa é diferente do território. Se tu é um orador de verdade, tu sabe que o teu mapa não é a realidade. Que o teu mapa ele pode ser fruto de uma percepção que você teve sobre a realidade e que pode estar errada. E por isso, como o mapa não é a realidade, quando você tem essa ideia, essa crença, você sabe que a sua percepção pode mudar de acordo com o que outra pessoa te falou. Você pode adaptar o teu mapa ao que outra pessoa disse, porque você percebeu que o que outra pessoa disse faz mais sentido. Se isso acontece com você, e se você tem plena certeza disso, de que isso acontece com você, você também pode fazer o mesmo com um juiz. Você tem lá
um juiz que é garantista. Você sabe que ele é garantista. Todo mundo fala que ele é garantista. E você é um auxiliar de acusação, por exemplo. Você faz parte você está auxiliando o Ministério Público. Você está ali querendo mostrar, você foi contratado pela família da vítima, querendo mostrar que o seu cliente, que a vítima, que o réu merece ser condenado. Se você, e você sabe que o juiz é garantista, tá? Estamos falando não do tribunal do júri, estamos falando de um outro crime qualquer aí. Se você sabe que se você sabe que o juiz é garantista, você corre o risco, se você não tem essa crença na sua cabeça, de simplesmente aceitar que ele é garantista, aceitar que é muito difícil fazer com que ele mude de perspectiva. Se você tem isso na sua cabeça, você sabe que tanto você pode mudar de perspectiva, quanto a outra pessoa que está ali te ouvindo. Qualquer pessoa pode enxergar a realidade de um outro ângulo, se você for capaz o suficiente de mostrar esse outro ângulo que para você está muito claro da realidade. A retórica, essa crença, ela é a base da retórica. Tudo aquilo que você vê é verossímil, ou seja, parece real, parece verdadeiro, mas pode ser que não seja. Cabe a você, se a outra pessoa está vendo a realidade de um jeito que não é o do seu cliente, cabe a você mostrar que existe um outro mapa para essa realidade e que você pode fazer com que esse mapa seja o mapa que essa pessoa adote para também enxergar a realidade. Isso aqui dá tanto conteúdo, dá para fazer uma live só sobre isso. Acho que até vou fazer. Aliás, qualquer uma dessas crenças dá uma live só sobre isso. Tá? Eu hoje juntei 8 crenças que, já até várias delas eu já fiz live sobre isso. Mas entendeu? Então assim, o que tu tem na tua cabeça é um mapa. O que a outra pessoa tem na cabeça é um mapa também. Então tu tem um mapa e a outra pessoa tem um mapa sobre uma realidade. Você precisa ter como uma crença clara e nítida que todos os mapas podem ser verdadeiros. Podem ser. Tanto da outra pessoa quanto o seu. Se você defende um cliente, você é advogado, é claro que você está defendendo aquele mapa que você julga ser o verdadeiro. Você precisa julgar que esse mapa seja verdadeiro, senão você não estava defendendo o seu cliente. E você vai... O teu grande objetivo é fazer com que o juiz, que não é a outra parte, que vê o mapa de outro jeito, que o juiz pegue o seu mapa, que o juiz enxergue com os teus óculos sobre a realidade. Nossa, que sujo que tá. Enxergue com os teus óculos a realidade. E você precisa perceber que a sua realidade, ela é uma realidade que qualquer juiz pode enxergar, por mais que ele pense de forma diferente, por mais que ele tenha uma outra concepção. Você tem a capacidade, existe uma chave que você pode virar lá no juiz, existe um modo de enxergar o mundo que você está enxergando quando você defende o seu cliente e que pode ser o modo que ele enxergue. Basta que para isso você tenha a técnica certa, que você consiga organizar o seu discurso da maneira correta, que você consiga passar credibilidade naquilo que você fala, que você fale com confiança e que construa, é claro, uma argumentação jurídica que seja pertinente. Então esse é a quarta crença. Tá? Todas as percepções e mapas podem ser válidos. Jair, mestre, show! Mas tenho que dirigir agora, abraços, muito produtiva a live. Obrigado, Jair, valeu, queridão. Buckshot News, o rei do direito.
A coroa do Game of Thrones. Nunca, pessoal, alguns demoram a reparar isso aqui, tá sempre atrás de mim, assim, aqui, né? Quando eu faço live aqui, tá sempre aqui. Isso aqui é um pôster do Game of Thrones. Eu fui muito fã dessa série até o final. No final ela me decepcionou, tá? E eu ganhei esse pôster da minha querida Pamela, que hoje não tá aqui, mas que volta e meia ela tá aqui. É minha aluna, inclusive, lá na Academia de Comunicadores. Adoro esse pôster aqui. Buenas. Quinta crença. Obrigado, Samara. Quinta crença. Vou dizer a quinta crença e vocês me ajudem aí mandando essa live para outras pessoas aí. Essa live tinha que ter mais gente. Eu sei que o horário às vezes não ajuda, é de manhã, mas tu vai me ajudar enviando essa live para outras pessoas aí. Manda esse aviãozinho aí. Quinta. Para uma tarefa que se quer. Olha só. Quinta. Para uma tarefa que se quer. Para uma tarefa que se quer, sempre a ferramenta se tem. Olha só. Para uma tarefa que se quer, sempre a ferramenta se tem. Olha que interessante isso. O que quer dizer isso? Existe ferramenta para qualquer tarefa. Qualquer tarefa existe ferramenta. Pensa comigo. Vamos pensar em tarefas domésticas. Sempre tem uma ferramenta, não tem? Quanto mais você consegue fazer tarefas domésticas, assim, né? Tarefas domésticas eu digo assim, né? Tipo, sabe, marido de aluguel, né? Que tem cara que sabe fazer tudo, trocar uma tomada, trocar um chuveiro, sabe? Essas coisas básicas da vida. Existe ferramenta para tudo isso, não existe? Uma chave de fenda, olha a minha familiaridade. Chave de fenda, uma chave de fenda. Eu só me vem chave de fenda na cabeça. Ô Letícia, me dá o nome de uma chave aí, sabe? De ferramenta. Diz o nome de uma chave aí de ferramenta, uma coisa de ferramenta, uma ferramenta que se usa em casa. Um martelo, uma chave de fenda, o que mais? Que é uma ferramenta. Isso, um alicate. Um alicate. A Letícia tem mais familiaridade com ferramentas de casa do que eu. E olha que ela não tem grandes, mas ela tem. Isso é a minha caixa de ferramentas para serviços assim de casa. Lamentável. Aí é que tá. Para o mundo da comunicação existem ferramentas também. Ferramentas. Será que a tua familiaridade com as ferramentas da comunicação é similar às minhas com relação às ferramentas de casa? Se for, tu tá te comunicando muito mal. Porque eu não sei trocar um chuveiro, criatura. Sim, eu sou terrível para isso, sou mal. Agora, entenda o seguinte, o que isso quer dizer? Para qualquer tarefa de comunicação, você tem ferramenta. Pode ser a situação mais difícil. Eu vou ter que falar, por exemplo, abrir um escritório. E agora eu estou vendo nesse mundo aí que cada vez está, não sei quando a situação vai voltar ao normal, as pessoas não podem sair de casa, essa situação toda, né? Tá tudo restrito ainda e nunca termina esse troço. Eu preciso começar a divulgar o meu escritório no mundo online. Mas eu posto lá, eu escrevo alguma coisa na minha linha do tempo, do Facebook, e ninguém lê. Isso não aumenta a minha autoridade, não aumenta a percepção do meu futuro cliente de que eu sei do que eu estou falando, enfim, não atrai os seguidores certos que podem ser meus clientes. Isso quer dizer o quê? Que você precisa fazer vídeos. Porque o público de vídeo é o melhor público para você ganhar autoridade. E aí você não consegue fazer um vídeo, você não consegue fazer uma live, ou seja, está te faltando ferramenta de comunicação para falar numa live, para fazer um vídeo. Você
só consegue falar, por exemplo, numa audiência. Então você tem a ferramenta, no meu caso aqui, chave de fenda, eu só chamo de chave de fenda. Eu vou querer usar a chave de fenda para tudo, mas não dá, eu preciso ter outras ferramentas. Então, se eu tenho chave de fenda para querer fazer tudo, e é a mesma chave de fenda, eu não vou ter um grande sucesso fazendo todos os serviços que eu preciso na minha casa. Muito menos se eu tiver que fazer serviços para fora de casa. Tipo, eu vou fazer eu preciso montar uma prateleira, eu quero confeccionar a prateleira, eu quero, que nem meu sogro. Meu sogro, ele sabe fazer móveis, ele tem tudo. Meu sogro foi assessor durante anos no Tribunal de Justiça, num gabinete de um desembargador, mais de um desembargador, e ele depois se aposentou, ele virou um marceneiro. Ele tem tudo para fazer móveis. E ele virou assim por esporte. Ele domina tudo e ele resolveu, né, o passatempo dele. Então, assim, ele consegue fazer um móvel de modo profissional, inclusive. É claro que não. Se para mim toda ferramenta chama-se chave de fenda. Isso significa o quê? Se você, em termos de comunicação, só consegue fazer audiência, e tem muita gente que nem a audiência consegue, porque tem medo, porque não se sente confortável, mas digamos, você só consegue fazer audiência, você não consegue fazer um vídeo, você não consegue fazer uma boa conciliação, uma boa mediação, porque a tua linguagem é a linguagem da audiência. E pior, talvez você seja um tipo de advogado de audiência daquele que tem que estar sempre provocando. Eu sempre tenho que estar provocando, provoco o adversário, né, o outro advogado e tal, desestabilizo o adversário. Você só consegue fazer isso. Está te faltando ferramenta para lidar com uma conciliação, para captar um cliente. Está faltando ferramenta na tua caixa de ferramentas. Tenha isso em mente. Sempre existe uma ferramenta. Se você não consegue ainda fazer um vídeo para captar o teu cliente, ou não consegue fazer uma sustentação oral, porque na sustentação oral você fica nervoso, saiba que existe uma ferramenta. Sempre existe uma ferramenta. Muita gente acaba desistindo porque acha que não é para... eu não tenho dom para isso não é para mim. Não, existe uma ferramenta. Sempre existe uma ferramenta. Tá? Sempre vai existir ferramenta para o desafio que você tiver em comunicação. A questão é que se você não está conseguindo fazer ainda, é porque você ainda não descobriu qual é a ferramenta. Só isso. Você ainda não chegou lá, mas você vai chegar se você tiver isso em mente. Olha, existe uma ferramenta. Onde? Quem é que pode me dar essa ferramenta? Onde é que eu posso encontrar essa ferramenta para resolver essa questão de comunicação que eu tenho? Tá entendendo isso? Sim ou não? Se sim, manda uns coração aí, diz que sim, para eu ir pro sexto. Sexto. Eu estou chegando no final. Sexto. Diga, estão entendendo isso? Sim ou não? Meio-dia, eu sei, já está quase na hora do almoço. Mas fica aqui comigo, me diz. Posso ir adiante? Vamos para o sexto. Sexta crença. Trate bem cada pessoa da plateia. Olha só. Cada pessoa da plateia. Plateia aqui entenda, é cada pessoa que está te ouvindo. Trate bem todas as pessoas que estão te ouvindo. Todas. Todas mesmo. Com isso, eu quero te dizer o seguinte. Obrigado, Rosane, valeu. Com isso, eu quero te dizer o seguinte. Você não deve tratar nem o teu adversário de um modo ruim. Você não ganha nada com isso. Você não ganha nada em tratar aquela pessoa que te olha com cara feia, que te menospreza. Você não ganha nada em tratar ela com a mesma moeda. Não ganha. Trate bem a todos, mas todos mesmo.
Não deixe ninguém te tirar do sério. Isso não quer dizer que você precisa apanhar, né? Você está ali apanhando do outro advogado. Responda, seja firme, mas você não precisa tratar mal. E se você terminou a audiência, uma audiência tensa com um colega, você não precisa sair dali tratando ele mal. Você não precisa revê-lo na próxima audiência e não cumprimentá-lo. Seja cordial, mesmo que você não goste. Não quer dizer que você tem que gostar de todo mundo. Mas na comunicação, trate bem. Trate bem. Trate com o fair play, a cordialidade. Por que isso? Porque é como faz parte do jogo da civilização. Comunicação não é briga. Comunicação é uma alternativa à luta física. Se é uma alternativa à luta física, é um processo, é um modo civilizado, um modo que a civilização descobriu de pleitear um direito sem que aconteça com um final trágico. O processo é um meio civilizatório. Então, você precisa, na tua comunicação, refletir essa civilização. Seja cordial. Com o funcionário do fórum, que te olha que sabe, o cara, ele te trata mal, ou ele é preguiçoso, ou sei lá o que, ele não tem, não importa. Sempre utilize o seu carisma. Saiba fazer brilhar o seu carisma, não importa com quem, não importa. E como eu digo, mesmo que você tenha que ser duro, você pode ser duro, você pode ser veemente, você pode até gritar num júri, bravo, você pode até querer tirar o outro advogado do sério, mas continue sendo cordial depois que aquilo passar. Porque isso faz com que as feridas não fiquem abertas. Numa audiência ou em qualquer lugar. Você tem, por exemplo, lá o hater, que você está ali fazendo um vídeo, o hater está falando mal, te xingando. Da mesma forma. Ou você exclui ele, você pode excluir ele, porque você não é obrigado, você está no teu espaço, você pode excluir, e não tem nada de errado. Às vezes o hater é melhor se excluir do que brigar com ele. E se for o caso, se você não quer excluí-lo, simplesmente enquadre ele. É um hater numa live? Enquadre. E você enquadra trazendo a tua autoridade, trazendo aquilo que você sabe. Respeitando, às vezes, um mapa da outra pessoa. Às vezes a pessoa faz uma pergunta que não é... Veja bem, quando você começa a adotar essa postura de gentileza na hora de falar, você aceita outras percepções mais fácil. Aquilo que eu falei sobre o mapa dos outros, você consegue aceitar mais fácil. Isso agora numa interação assim, tipo de live. Então, não entre em treta. Tá? Não recomendo. Não é necessário. Trate bem cada uma das pessoas. Eu com os meus alunos, quando eu descobri isso, sabe aquele aluno que quer disputar poder contigo, que fica te perguntando coisas, sabe, para querer te derrubar, sabe aquele aluno assim? Em aula, na faculdade de Direito, né, você sabe, você deve ter sido talvez um deles, não sei, mas você conhece algum deles que foi teu colega. Não queira mal. Essa figura que está querendo te derrubar do cavalo, que está querendo te aparecer mais, na verdade ela está fazendo isso por problemas de ego. Entenda isso, é só um ego que está querendo se mostrar para os colegas. Então, não vale a pena tu tratar mal. Responda de um modo firme, mostre que você sabe se você está dando uma aula, por exemplo, no meu caso, que cansei de dar aula para o pessoal do direito. Então, assim, às vezes até use o humor, mas sempre tratando com gentileza. As outras pessoas que estão em volta vão perceber essa hostilidade daquela pessoa. Se você tem um advogado, por exemplo, que está te tirando do sério numa audiência, porque está querendo aparecer para o cliente, se você for firme, seco, mas sem ser
sem largar uma energia emocional ruim, sem querer destruir o outro, você vai ganhar muito mais autoridade tanto do teu cliente quanto até do cliente dele. O cliente dele vai dizer, nossa, que advogado firme. E inclusive é claro daquele que decide, que é o juiz. Esse espetáculo todo de querer ninguém ficar enchendo o saco do outro advogado, ele pode ser bom às vezes com o cliente, mas com o juiz não é. Então assim, quanto mais firme você for, quanto mais fortaleza interior você tiver, sem precisar destruir com o outro, melhor. Mais credibilidade você ganha, tá? Então, trate bem todos. Sétimo, para quem é do direito é difícil de acreditar, mas é verdade. O sétimo é o seguinte. Sétima crença. A maioria das pessoas que estão ali te ouvindo estão torcendo por você. Olha só, a maioria das pessoas que estão te ouvindo estão torcendo por você. Mesmo numa audiência, elas estão torcendo por você. Se é uma plateia, eu não diria que é a maioria, eu diria que é quase todos são uma plateia. Uma plateia é só se a pessoa já te viu antes e não gosta de ti. Tá? Pode ter alguém que não está torcendo. Mas olha, é difícil. A plateia é quase unânime, está torcendo por ti. Por que a plateia está torcendo por ti? Você está dando uma palestra, uma aula, uma live? Porque eles estão ali e ninguém fica torcendo para ter uma aula ruim. Tá todo mundo querendo ter um momento bom. Ele até pode achar que não vai ser bom. Ele até pode olhar e dizer assim, esse aí não deve ser bom. Mas se tu surpreender, ele vai ficar feliz. Então, ele no fundo, ele está torcendo por ti. E numa audiência, numa sustentação oral, enfim, cara, o único que não está torcendo por ti é o advogado da parte contrária, né? E o cliente dele, né? A outra parte. Então é a outra parte com o seu advogado que não está torcendo por ti. É o único. Por quê? O teu cliente está torcendo por ti, o juiz está torcendo por ti. O juiz está torcendo por ti. Todo juiz torce que você fale bem, que você se porte bem na audiência. Nenhum juiz fica olhando para um advogado e torcendo assim, tomara que ele gagueje, tomara que ele fale mal, tomara que seja uma audiência muito ruim. Não, cara, o juiz quer que a audiência corra bem. Então o juiz está torcendo por ti. Por mais que ele às vezes seja mal-humorado, que ele não trate bem, mas no fundo o que ele quer é que você siga o rito e que consiga falar o que você tem para falar, fazer o que você tem para fazer de um modo equilibrado. Ele não quer que você gagueje, ele não quer que você tenha um branco. Não, o juiz está torcendo para que você exponha bem os fatos e exponha o direito do seu cliente para que ele possa decidir melhor. Todo juiz quer isso, né? E então, assim, a maioria, tu tem a tua parte e tu tem o juiz, né, o teu cliente e o juiz, que é a maioria dentro da audiência que está torcendo por ti. Só a outra parte que não está torcendo. Mas tu não está advogando para outra parte. Tu advoga para o teu cliente e para a decisão do juiz. Então que se dane a outra parte. Tá entendendo? A outra parte tu vai ouvir para contra-argumentar e ponto final. Então assim, ponha na sua cabeça que a maioria das pessoas que está te ouvindo está torcendo por você. Os desembargadores, numa sustentação oral, o que eles querem? Eles estão ali assim, ó, dizendo, me surpreenda. Ali é unânime. Assim, os desembargadores, que são quem importa, os três, eles estão ali querendo te ouvir. Pelo amor de Deus, me fale alguma coisa que seja boa. Eu já está chato aqui, eu estou aqui o dia todo ouvindo sustentação oral. Me traga uma sustentação oral que seja boa. Eles querem ouvir, mas vai depender de ti. Então, tenha isso na tua cabeça. Veja, quando você sabe que tem a maioria torcendo por ti, é melhor. É melhor, né?
Por isso que são crenças que todo advogado deve ter. São crenças que vão te dar mais confiança. Isso é crença, gente. Se tu não acredita nisso, tu vai ter mais dificuldades. Se tu vai falar e tu acha que todo mundo está contra ti, é óbvio que tu vai ter mais dificuldades. Né? Cara, eu fui falar, uma vez eu tive que falar num sindicato de professores. Olha só, eu tive que falar uma vez num sindicato de professores. Eu era professor, eu era coordenador de curso. E a decisão era sobre professores universitários. A decisão que iríamos tomar naquela assembleia do Simpro aqui, do Rio Grande do Sul, era se faríamos ou não greve. Foi ali no tempo da crise da universidade onde eu era coordenador, uma crise muito séria, e eu era contra a greve. E eu era coordenador, eu exercia um cargo lá de gestão. Eu era contra a greve. Depois até eu vi que eu estava errado. Eu acho que a greve foi uma coisa boa. Mas na época eu era contra a greve. E era por convicção, não era porque eu era pelego do dono da... Não, eu acreditava mesmo que o melhor naquele momento não era a greve. Uma questão aqui da cidade, enfim. E eu tive que defender na assembleia lá, defender essa posição, sendo que eu sabia que a maioria dos professores era contrária à minha ideia. Todo mundo era a favor da greve e eu era contra. O que eu botei na minha cabeça? Cara, não importa o que eu diga, não importa o que eu diga, não. Eu já sei que eles têm essa ideia contrária. Eu sei que eles são contrária à minha ideia. Eles são a favor da greve, eu sou contra. Mas eu sei que, mesmo eles sendo contrários à minha ideia, existe um espaço para ser ouvido. E que, no fundo, a maioria está torcendo que... Olha só. Porque tu tem aqueles que são super, já estavam convictos de que tinha que ter greve, não queriam nem ouvir. Mas tinha uma parte que queria ouvir. Se queria ouvir, estava disposta a ouvir, eles estavam torcendo para que o que eu falasse fizesse sentido. E não que o que eu falasse fosse simplesmente balbuciado ali, assim, alguma coisa que eu ficasse gaguejando. Imagina eu ter que ouvir um cara e o cara ficou falando 15 minutos de um modo que eu não entendo o que ele fala, que é chato. Não. E vou te dizer, foi por causa disso, eu perdi, tá? A minha tese não venceu, mas eu perdi por um voto. Um voto. Me lembro que eram, sei lá, eu não me lembro, eu sei que foi um voto, eram 40 e poucos professores lá, por um votinho eu perdi. Ainda bem que eu perdi, porque eles estavam certos. Eu acho que eles estavam certos. Naquele momento eles estavam. Mas, veja bem, se eu não tivesse falado e não tivesse essa mentalidade, eu teria ficado com medo, eu teria passado esse medo dos meus colegas ali. Eu não quis saber disso. E eu tratei todos muito bem, seguindo a crença anterior, né? Tinha gente que levantou a mão, que fez objeções, e eu tratei todo mundo muito bem. E é isso que me permitiu terminar esse episódio e continuar muito bem com os meus professores, inclusive. Eu tinha professores que defendiam a greve dentro do meu curso, que eu era coordenador. E mesmo assim, nós nos demos muito bem e continuamos muito bem. Inclusive um deles, depois, passado um tempo, um deles que era defensor veemente da greve, depois de um ano por aí, eu disse, olha professor, vocês estavam certos. Eu estava errado. Eu me convenci disso. E aí olha o que tem por trás disso tudo que eu falei para vocês. Tem por trás tratar bem todos da plateia, saber que a plateia estava torcendo por mim na hora em que eu fiz a defesa e saber que a quarta crença, que todas as percepções podem ser válidas. Saber que você pode aprender, inclusive quando você erra. Muito bem. 8º e último, aprenda com o feedback. Esse é o 8º, a 8ª crença. Aprenda com qualquer feedback. Qualquer feedback. Pode ser um feedback duro, que eu chamo de feedback, assim, aquele feedback que não tem aspecto positivo nenhum, não importa, aprenda com ele.
Pode ser um love back, a pessoa só te faz elogio. Claro que não é bom. O bom é ter feedback, que tem elementos positivos e pontos de melhoria. Aprenda com os feedbacks que vierem. Todos, de todas as pessoas. E, da mesma forma, aprenda a dar feedback. Dar para outras pessoas e especialmente dar para você mesmo. Aprenda a perceber pontos positivos e pontos de melhoria nas coisas que você fala, no modo como você falou, no seu desempenho. Quando você faz isso, você está, digamos assim, aprendendo a evoluir. Você só aprende a evoluir com cada técnica que você quer colocar em prática, se você aprende a dar e receber feedback. Dar e receber. As duas coisas são essenciais. Não adianta só aprender a receber feedback. Aprender a receber feedback é o seguinte, é você ouvir e prestar muita atenção no que vier. No que vier. Com o coração aberto. E dar feedback é aprender a perceber pontos de melhoria, mas também perceber pontos positivos. Tanto nos outros, você aprende fazendo isso com outras pessoas, e depois você aprende a fazer com você mesmo. Só assim você evolui. Se você não consegue aprender a dar e receber feedback, você não aprende oratória. Você pode ter certeza disso. Você vai cair do cavalo. Mais cedo ou mais tarde, cai. Como eu estou falando cair do cavalo hoje, não sei porquê. Mas tu vai cair. Tá? Então, assim, aprenda a dar e receber feedback. E é por isso que lá na academia, uma das coisas que os alunos logo aprendem, os meus mentorados lá, é fazer isso. Nós exercitamos todas as aulas a dar e receber feedback, o tempo inteiro. Isso vai te dando, vai aumentando a tua percepção daquilo que é bom, daquilo que se melhora. Isso é um exercício, assim, fundamental. É por isso que curso online de oratória, o curso online, se você não tem espaço para treinar, para ser mentorado, ele acaba se tornando um pouco inócuo, porque você não tem esse espaço de dar e receber feedback, é fundamental, tá? 8 crenças. Essas 8 crenças precisam estar aí dentro da tua alma. Se elas não estiverem dentro de ti, esquece. Esquece, desiste. Tá? Precisa ter essas crenças aí. Anota cada uma delas. Se você perdeu, depois volta. Essa live vai ficar aqui no IGTV. Volta lá e estuda cada uma delas. Se tu tem alguma dúvida sobre alguma dessas crenças, sobre a aplicação delas, me manda por direct. Vou ter o maior prazer em te responder. Qualquer outra dúvida, enfim, se tem uma coisa que eu gosto é poder auxiliar as pessoas que me acompanham aqui. E se tu gostou desse tipo de trabalho, saiba que todas as segundas eu estou aqui às 11h09 trazendo um tema novo, trazendo alguma coisa técnica importante que vai fazer tua diferença para falar com confiança e persuasão. Nas terças, amanhã, às 7h09, eu estarei falando sobre o poder do agora para advogados. Se você não tem o livro, quer ter o e-book para ler, eu tenho lá o endereço, me manda por direct que eu te mando o link onde você pode baixar esse e-book para ler comigo. Eu recomendo que você compre o livro, tá? Compre o livro que vale a pena, o livro é muito bom e o poder do agora vai gerar um mega crescimento. É às 7h09, eu leio e vou explicando essa leitura, que é uma leitura maravilhosa do livro do Eckhart Tolle. Tá? É uma leitura fora da caixa. Eu digo sempre que a grande saída, se você quer aprender a se comunicar no mundo do direito, é sair da caixa onde te colocaram na universidade. Infelizmente, a estrutura da universidade te coloca dentro de uma caixa que te deixa preso, cheio de medos. Medo de errar, medo de julgamento, medo com excesso de crítica, um excesso de formalismo, e você precisa sair disso para você conseguir aprender a falar com confiança, com persuasão no mundo do direito. E eu estou aqui para te ajudar com todos os conteúdos que eu faço aqui. Então, segundas e terças, apareça aqui. Se você gostou dessa live, como a Rosane, obrigado, Rosane. Obrigado, Bruna, muito obrigado. Traga outras pessoas para cá, encaminhe essa live para outras pessoas, encaminhe esse perfil, traga outras pessoas para cá.
encaminhe o convite, o calendário de lives. Daqui a pouco, hoje, vai sair eu vou fazer um post só sobre a live de amanhã. E amanhã, a live de amanhã, né, lembrando, Poder do Agora, ela é transmitida tanto aqui quanto pelo meu canal do YouTube. Então vocês podem assistir tanto aqui quanto lá, que vale a pena, podem ter certeza. Aliás, as lives do Poder do Agora, depois elas vão sair do ar, viu? Aproveite enquanto elas estão no ar, porque depois elas saem do ar e elas vão só para os meus alunos lá da Academia de Comunicadores. Então, aproveite enquanto ainda é tempo. Tá bom? Foi um prazer, um privilégio, uma honra ter estado com vocês. Obrigado, Rosane. Obrigado, Bruna. De Jesus entrou agora. O Michel, meu querido amigo Michel, apareceu aqui. O Alisson. Jordano Henrique, acho que o Jordano é meu aluno. Tenho impressão, teremos aula amanhã, acho que é. Amélia, Léo Fernandes, Felipe, a Luísa Vigel da nova turma da academia. Legal ver vocês aqui. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos amanhã. Tchau, pessoas.